today.
success. Everyone gets a person today. Success. You. Red carnage.
falling to the up to
Draw.
day, another dollar. Another day, another dollar. Another day, another dollar. Right where you do. Taking for a walk. Go. Let's open up. Go. Enough. Wow, I'm in the lead. Spooky. This is getting dangerous. This is scary.
Boy! I think that about this. Nesse vídeo, vou estar recadando pra vocês aí. E como eu não tenho nada pra fazer com os nossos trabalhos, eu vou acabar doando pra vocês esse nosso trabalho. Fala quem que é o trabalho. Vou botar nos comentários. Quem quer mostrar ele. Vocês ficam aí. Eu quero os favoritos. O primeiro comentário